Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Mil e estou aqui com a nossa colega Angélica. Olá pessoal, prazer estar aqui. Nós estamos aqui mais na tentativa de bater um papo, um diálogo sobre planejamento de disciplinas, planejamento de material didático, planejamento pedagógico no contexto da educação à distância, na perspectiva do professor, do design institucional, dos pedagogos, dos educadores que pensam isso aí. A gente meio que vai bater um papo sobre essa temática para poder ajudar vocês a pensar um pouquinho melhor sobre como é que se faz a educação à distância na perspectiva de quem tem que pensar o material didático, pensar uma disciplina, pensar um componente curricular. Isso, e na perspectiva também de uma equipe de apoio que ajuda o professor a fazer esse processo. Isso, né? que na educação à distância um professor não faz isso sozinho, faz em grupo, né? Um conjunto de pessoas. Ele não consegue fazer, quer dizer, ele até consegue fazer sozinho, mas a otimização desse trabalho, né, amigo, fica melhorada, fica bastante... Com o apoio de outros profissionais, fica mais rico e tudo mais. Como é que é isso atualmente na SEAD, com aquele grupo de educadores, de pedagogos, de design institucionais? A SEAD é um processo assim. No início, o professor era muito relutante na ideia de partilhar o que ele pensava de um planejamento. Então, há ainda, né, alguns professores aderiram mais à ideia, mas ainda há alguns professores que relutam na ideia de partilhar o planejamento dele. E quando ele vê que ele conseguindo, por meio de alguma ferramenta, como um mapa de atividades, ou mesmo um rascunho do que ele pretende fazer, fica muito fácil, porque a gente vai dando ideias, trocando, colaborando. No começo é bem mais difícil, né? Começo é o professor difícil, tem aquela ideia de que já sabe o conteúdo, que já tem tudo preparado. Quando senta para escrever o material didático, elaborar os conteúdos, organizar os conteúdos em algumas mídias, aí que ele começa a perceber que não era tão simples. Ou mesmo a distribuição no tempo, né, meu? Às vezes, essa questão do tempo, você vê, alguns professores acham, porque está à distância, precisam lotar o aluno de atividades. Muito material, né? E na verdade nem sempre é assim. Às vezes a gente tem, na educação presencial, a gente não conta o tempo que ele tem de estudo em casa. E aí isso às vezes dificulta um pouco, né? Às vezes disciplinas são de 60 horas, mas o tanto de atividade que o professor fez com textos e porque não houve uma discussão, um planejamento, fica bastante excedido para o aluno. Na educação à distância a gente acaba tendo mais cuidado e mais chance de cuidar bem de quanto material vai passar para o aluno, em função de ser feito antecipadamente. Como que é lá? Como é que esse grupo ajuda o professor, então? Então, a gente sempre procura, assim, disciplinas novas sempre são mais trabalhosas, né? Você teve a oportunidade de criar muitas disciplinas e disciplinas que são apenas uma réplica, elas são um pouco... É uma revisão. É uma revisão, uma reorganização, até para amadurecer, né? Isso, a dica é sempre assim, uma disciplina nova é difícil, então ela exige mesmo bastante antecedência, planejamento. Porque aí, né, meu, quanto mais elaborado o material, mais ele entra numa linha de planejamento. Que tem nas bases a ideia de planejar para fazer melhor. A própria ideia de replanejar uma reoferta já é porque é mais fácil fazer, já tendo a noção como é. E como no comecinho a gente não sabe como é que vai ser, às vezes a gente tem dificuldade de pensar nesse processo. Então a gente pensa assim, às vezes uma disciplina mesmo vai estar pronta ou bacana, às vezes na sua terceira oferta, quando houve já a oportunidade de aplicar, verificar, testar. Quase ninguém pensa nisso no comecinho, né? Tá começando, eu tenho um conteúdo ali de cálculo, um conteúdo de história da educação, um conteúdo de música, e tenho que transformar isso em material didático para alguém que não estou vendo. Aí tem que planejar em mídias impressas, mídia ou escrita, ou audiovisual, ou em que momento que eu vou ter uma webconferência ou não. É um processo interessante, o professor vai amadurecendo, aprendendo com o tempo. Isso. E a gente não pensa nisso quando vai passar por uma formação ou coisa parecida. Vai descartando alguns materiais, vai trocando por outros, né? E o planejamento, gente, é importante destacar, né, Mil, que embora a disciplina esteja pronta, o planejamento seja feito com antecedência, ele tem um grau de versatilidade que, por exemplo, no meio de uma disciplina você pode fazer algumas trocas para melhorar a performance, né? Com certeza. E isso não era assim até certos modelos de educação à distância, né? Isso. Mais recentemente, especialmente com as tecnologias digitais, é que ficou mais fácil. O ambiente virtual é muito mais dinâmico e muito mais flexível do que seria no material escrito. Então o professor tem que saber disso, que alguns materiais ele tem mais liberdade de adaptação no planejamento do que outros. Se fizer material impresso, por exemplo, ou ao invés de material escrito em PDF, é mais difícil dele alterar.
Sim. Mas é importante que ele saiba que mídias mais flexíveis são melhores nesse sentido que você está dizendo. Às vezes um material que para o professor parecia muito claro o entendimento, não houve um impacto nos alunos. Ele pode ter um conjunto de materiais adicionais que ele possa substituir, indicar, saiba mais. Até rever, né? Substituir, propor aos alunos novas atividades para ver se melhora. Essa flexibilização, o planejamento ajuda o professor a ter essa linha, esse sentido do que ele vai fazer. Ele tem uma meta, mas não é uma camisa de força, né, no sentido de que assim, olha, eu vou fazer e vai ter que ser desse jeito, porque eu planejei desse jeito. Não é essa a ideia. Talvez até pelo contrário, a gente não tem facilidade a gente não tem muita preocupação de chegar e oferecer uma disciplina sem planejamento, mas isso também está errado. Então, não planejar achando que aquele plano é uma camisa de força, mas também não deixar de fazer o planejamento, porque isso é essencial, senão a disciplina não vai dar certo. Tem que ter um certo equilíbrio. Esses dois pensamentos não são produtivos, ainda mais na modalidade AD. Na modalidade AD, no presencial, ainda sem um planejamento, ainda faz uma aula mais ou menos. Né? Mas na EAD, como você precisa das equipes, em algum momento a gente vai perguntar, e aí? Cadê o ambiente da disciplina? Né? É interessante isso, porque a gente já tem uma orientação dos gestores da instituição, do projetista educacional, do DI e das pessoas envolvidas, toda a equipe, dizendo que tem um prazo para fazer uma videoaula, não é de um dia para o outro, tem um prazo para elaborar o material escrito, tem para elaborar atividades avaliativas, temos que pensar no material escrito ou webconferência, quando é que ela vai entrar ou não, porque tem uma equipe envolvida ali. O fato de ser coletivo dificulta e facilita o planejamento. O professor tem que planejar junto com esse outro grupo mais polidocente, mais preocupado com a melhoria da docência, mas isso é um trabalho porque eu tenho que considerar o que o outro faz. Porque o que o outro faz vai afetar o que eu faço em qualquer uma das figuras, seja o pedagogo, seja o professor, seja o ADI ou coisa parecida. Então, é um trabalho coletivo que torna mais complexo e mais interessante o planejamento da educação. Mas, você que já está com bastante tempo, não é alguma coisa que a gente se acostuma a fazer isso, que depois fica até esquisito você não fazer o planejamento? Se habitua e é necessário que saiba que tem essas dicas, esses princípios do planejamento, de saber colocar ordem. Então, hoje, quando eu vou fazer, eu já sei, olha, não posso deixar para a última hora, eu sei que tem um tempo para isso. E que o tempo não é o meu tempo, eu tenho que pensar, o revisor linguístico vai ter que pensar, eu tenho que considerar o tempo dele, considerar o tempo de edição do vídeo para quem vai fazer a videoaula, o audiovisual. Então, mas com o tempo a gente vai percebendo, fazendo isso mais naturalmente. Não é exatamente algo que é muito simples no começo, porque você parece mais sistemático, uma coisa mais... Às vezes parece até desnecessário no começo, mas na verdade você percebe que vai ficando mais rico, mais interessante quando você vai fazendo. E aí passa a ser algo rotineiro e percebe que isso faz parte, e sem isso não ficaria legal. E quando você, da minha experiência também, né, Nil, porque a gente também oferece alguns cursos, e você vê assim, que o que você planejou, ele se materializa, né, num ambiente virtual, na escolha que você fez, os alunos gostam ou não gostam, você tem bastante elementos para a sua prática, para você conseguir entender se aquilo que você planejou de fato aconteceu. Né? Você vai falando e vai pensando em alguns processos. É interessante quando você coloca o que você está fazendo, na verdade, no planejamento de um componente, de uma disciplina, é colocar numa linha do tempo um conjunto de conteúdos para ver se o aluno articula aquelas ideias e construa seu próprio conhecimento. Então, nesse planejamento, tem um desafio de deixar a coisa interessante, pegar o componente, dividir em tantas semanas, tantas atividades, tantos blocos de conhecimento, tantas unidades, vamos dizer assim, de modo que não fique sobrecarregado uma ou outra e que o aluno consiga realmente construir. É desafiador isso aí, é interessante porque o aluno, você tem que se colocar no lugar do aluno, conhecer um pouco o perfil do aluno, para evitar que você elabore material didático para um perfil de aluno que não é exatamente aquele real,
e isso vai ficando mais rico ou mais empobrecido de acordo com o seu empenho e sua coragem, seu esforço de enfrentar esse desafio que é planejar uma disciplina. Isso. É legal isso. E o planejamento, né, Nil, ele envolve, assim, a gente pode estar um pouco focando, não, eu vou ter que dividir o conteúdo, mas o planejamento das interações entre os alunos, que também é importante. Em que momento eles vão interagir em grupo, em que momentos eles vão fazer isoladamente, isso também tem que ser planejado. Planejado, né? E extremamente importante. Aliás, é até bom destacar que alguns professores valorizam mais interação do que outros. Não quer dizer que um ou outro tenha mais razão em termos de qualidade, mas eu, por exemplo, gosto muito desse momento de interação. Então, valorizo muito nos meus componentes fórum de discussão que eles possam conversar, trabalhos em grupo, seja numa wiki dentro do próprio ambiente ou feito mesmo assincronamente num ambiente do Google Docs ou qualquer outra ferramenta desse tipo. Mas tem professor que passa 1 ou 2 unidades, ou até as 3 unidades de um componente, sem oferecer nenhum material didático, nenhuma atividade que seja mais interação. Então eu acho que prever a interação, da minha perspectiva pedagógica, eu como professor ou pesquisador, é importante isso que você está dizendo, de o professor se preocupar em que momento os alunos vão conversar uns com os outros. Porque eu parto do princípio que aprende-se muito uns com os outros, além do professor ali coordenando, ajudando, e enriquece um pouco a aprendizagem, a construção do conhecimento. Essa aprendizagem colaborativa é fundamental, né? E isso tem que ser e o grupo, pensado. esse grupo de profissionais que você compõe ali, como docente ou como DI ou como gestora pedagógica, também consegue ajudar o professor a pensar nisso, né? Consegue ajudar a pensar, mas professor, vai ser só a lista de exercícios? Que momento o aluno vai conversar? Mas pode-se, claro que é possível, é muito possível, né? O aluno de AD ele vai construindo essa percepção de como ele a personalidade eletrônica, como o Pavlov Prat coloca, né? Ele acaba entendendo que aquela interação é muito importante, ele tem que se colocar, ele tem que sair do quadrado dele, não ficar... Tem que participar no fórum, tem que trocar ideias, tem que debater. Pontos de vistas diferentes são extremamente enriquecedores. E naqueles fóruns, quando a gente vê aí indo para uma dúzia, 2 dúzias, quase uma centena ou mais de interações, você começa a perceber, olha, quantas coisas eles sabem e que o professor não teria condições de falar sobre tudo isso. Mas à medida que eles vão interagindo, um coloca uma questão, o outro não concorda, argumenta, o outro busca concordância ou discordância com o outro, e vai construindo uma discussão interessante. Essa discussão eu acho essencial no planejamento de uma disciplina à distância. Então vocês percebam assim que a gente tem, né, a gente não teve a oportunidade de discutir no nosso componente modelos de AD em outros componentes, vocês podem trazer essa discussão, mas vocês já perceberam que a gente é mais a favor de modelos colaborativos, e no nosso planejamento a gente vai insistir com vocês que se preveja isso, que se pense nisso, que o planejamento seja considerado não nos seus aspectos apenas técnicos, da sequenciação de conteúdos, de transmissão de conteúdos, mas principalmente da colaboração e da interação entre as pessoas que estão participando. Eu acho que é isso. Quando a gente está planejando um componente, uma disciplina ou um curso dessa natureza, uma oferta de uma disciplina, pensar nesse detalhe, se queremos mais colaborativo ou não, mas sugerindo aí fortemente uma valorização pela colaboração, e não deixar de planejar isso. Se eu quero colaboração, como é que eu vou estimular ou promover essa colaboração? Como vou possibilitar? Quais ferramentas do ambiente virtual possibilitam a colaboração? Como é que eu poderia pensar numa atividade pedagógica bem legal para colocar isso em prática? Isso. Acho que é isso que a gente tem Quanto tempo os alunos levariam para fazer uma colaboração adequada e bastante consciente daquilo, né? Sem a pressa do tempo? Por exemplo, fóruns de 3 dias provavelmente não funcionarão. E isso é um aspecto que a equipe, o professor menos experiente pode contar. Professor, não coloque um fórum com 3 dias apenas de colaboração, que não vai funcionar. Porque as pessoas não têm agenda similar na educação à distância, então tem que planejar. A gente chama de ciclo de aprendizagem isso, que foi um trabalho lá no comecinho da nossa graduação à distância na UFSCar, de como implementar isso, de começar uma oferta, um fórum, uma unidade, numa segunda ou terça-feira, passar a semana inteira, que alguns professores achavam que era muito tempo, outros achavam que não entendiam o porquê. A gente foi dizendo, explicando, entendendo, aprendendo junto com todos os professores, de que primeiro o aluno entra, entende o ambiente, depois ele lê o material, estuda o material da unidade, vai lá e posta uma
uma primeira intervenção, já olha o que o colega postou, já tenta interagir, daí um segundo dia, ele tem mais um tempinho, ou daí a 2 dias, volta lá e verifica o que comentaram sobre o que ele postou. Então, essa ideia de ciclo de aprendizagem para uma semana, ela é necessária especialmente quando tem interação. Se é só um questionário, você vai ler o material, vai lá e responde o questionário. Se é só postar uma tarefa de fazer um texto escrito e postar lá, é mais simples, mais individual. Mas quando envolve a coletividade, isso que você está dizendo de um tempo lógico para interagir, é necessário, especialmente para respeitar os tempos e os ritmos de aprendizagem de cada um, as agendas de cada um e tudo mais. E nesse planejamento, né, é muito importante que se considere aqueles que estão ficando para trás. As recuperações, qual é o tempo de cada um. É lógico que tem alunos que conseguem fazer uma auto-organização para o estudo, mas precisa por algumas condições. Mas outros, às vezes, por coisas que fogem à vontade dele. Então, também há o planejamento de recuperações paralelas para evitar o máximo possível a evasão do aluno ou que ele não consiga atingir o objetivo. Então, são tempos que também tem que ser previstos. Quando que eu vou aceitar ou sempre puxar o aluno para que ele faça, para que ele termine? E é algo que não é simples de se fazer, né? Você tem que planejar assim, eu vou prever uma oferta e já prevendo que alguns alunos ficariam meio agarrados pelo caminho e que você tem que ir resgatando essa discussão, frequentando o ambiente, com a ajuda do tutor quando existe, e vai até chegar num ponto em que finalizamos, algumas pessoas ficaram para trás, vamos tentar resgatar e até arrematar. Isso. Por isso que no nosso componente, no nosso curso de EduTech, tem uma semana extra entre uma oferta e outra, que é o tempo de rever as atividades. O professor vai conferir isso no planejamento dele, verificar se alguém ficou para trás, se tem recuperação ou não, fecha as notas para poder mandar para o ambiente virtual. Então, além desse planejamento de recuperação, temos também a avaliação e alguns outros aspectos paralelos ao planejamento que tem que ser previstos realmente. E ao final, depois de uma oferta, o grande fecho do planejamento. Será que tudo que eu planejei deu certo? O que deu errado? O que eu vou considerar para o próximo replanejamento? Porque é essa ideia cíclica de que o planejamento, na verdade, ele faz parte desse repensar as coisas. Terminei uma oferta, vamos avaliar para a próxima, considerar para o próximo planejamento o que funcionou ou não. Não é? Acho que era isso que a gente tinha conversado, né? Que era mais um bate-papo mesmo sobre o componente curricular de planejamento pedagógico na educação à distância, com esse foco mesmo de que preocupações que o educador devia ter. E aí pensando em educador em todos os pontos. A Angélica como professora, eu como professor no caso desse componente, mas nós tivemos assessoria de um outro grupo e mesmo pelo know-how que cada um tem, já fizemos papel de mais de uma pessoa, né? Sim. Na hora de fazer o mapa de atividades, na hora de pensar o planejamento de cada unidade, escrever o texto escrito, pensar na videoaula, na webconferência que teremos com vocês. Isso. Então, tudo isso são saberes que um docente deve ter, ou que alguém da equipe que vai assessorar esse professor tem que ter. Alguém tem que fazer tem que ter esse tipo de preocupação, de conhecimento para poder executar. Isso. Eu Então acho que era isso, né? Então,